Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindas ao mais o ultra mega super episódio do Foguete Sem Ré, o meu, o seu, o nosso Foguete Sem Ré, Little Ricardo Sá, meu amigo de fé, queridíssimo, como você está, lindo? Você tinha uma frase padrão pra me chamar, né? Que era meu amigo de fé, meu irmão camarada. Eu senti falta, cara. Então vamos lá, rebobina. Rebobina, Ricardo Mais uma Sá. vez? Vá. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Foguetão, do Foguete Sem Ré. Eu sou Bruno Oliveira e estou aqui com meu amigo de fé, meu irmão camarada dessa jornada arduosa que é essa vida linda, Ricardo. Eu ia falar sinuosa, mas nem tanto, né? Sinuosa, Porque mas nem tanto. a trajetória do foguete geralmente é reta, né? É. E E ascendente. o nosso que não dá ré, meu amigo. Ih. É dos outros que dê, né? Sabe o negócio que tá vindo aí também? Hum. A vinheta. Fala, turma! Estamos de volta, como sempre, ao longo desses 100 lá vai porrada episódios do Foguetão. A gente traz essa abertura com muita energia, com muito calor, com muita piadinha sem graça, piadas internas, minha e de meu grande companheiro Ricardinho Sá. Mais um episódio, né, meu querido? Mais um. Você está bem? Esse é o nosso episódio de número 116. 116. Fantástico. 1 mais 1. 2, é? 2 mais 6. 2 mais 6 é 8. Sabe o que significa? Não sei. Nada. Ah, bom. Porque eu não Foguetão saberia o que não dizer nessa hora. significa nada, meu amigo. É Você verdade. acredita em numerologia, Ricardinho? Eu não entendo numerologia, mas se a pessoa. Mas você tem um número preferido? Eu gosto do número, eu gosto do número 7. Número 7 também gosto Eu do número gosto. 7. Acho legal. Quando eu era guri, todas as minhas senhas eram 907-709. Tá vendo você? Sabe o que significa? Não sei. Nada. Nada. É, Mas- Só porque eu gosto do 7, do 9 e tal. É, eu também gosto. Já te contei que eu já abri, eu tinha minha primeira agência de publicidade da história, que durou uns 3 meses. O nome era 9. Não. É. Você botou tipo um I na frente também, não, né? Não. Ah. Era um 9. Eu fazia na época que eu tava na base, eu fazia os freela, né? Aham. Aí, não, eu vou dar um nome pra esses freela. O nome 9, 9. né? Ó. Aí demorou pouco. Que eu gosto muito quando Isso as foi pessoas rapidão. colocam o I na frente do 9, né? Nossa, super E original. 9. Desculpem, Quem faz isso, né? criadores. Eu tenho um cliente que acabou de fazer isso. Espero que ele não assista i9. isso. i9, Cara, i9. super gente boa. Mas... Turma! Hoje a gente tem um episódio muito bacana com um amigo queridíssimo, um cara que eu admiro demais. Estava dizendo aqui nos bastidores que já tinha um carinho muito grande por ele. Antes de conhecer o lado profissional, antes de acompanhar a trajetória profissional dele, nós temos basicamente a mesma idade, né? Mesma faixa etária, assim. E, velho, quando eu vejo um caba novo, né? Porque somos novos, né, cara? Uhum. Quando eu vejo um caba novo como esse cara que nós vamos conversar hoje, e vejo que esse cara tem um couro grosso, uma resiliência, uma persistência, uma crença, um propósito muito bem alinhado, e o cara vai, meu amigo. E o cara segue, o cara continua, e o cara vai desbravando, e o cara vai melhorando, e o cara vai evoluindo, e o cara vai crescendo, e vai conquistando. Disse isso para o nosso convidado de hoje, né? Vai ser um papo muito diferente, né, Ricardinho? Nosso objetivo aqui com o Foguete é ampliar, né, o repertório, o background e o conhecimento de quem nos acompanha. E a gente sempre tenta trazer, e é meio louco assim, né, Ricardinho? Porque a gente sempre tenta trazer visões completamente diferentes, né? Completamente que permeiam áreas diferentes, mas que no final das contas o que a gente quer é desconstruir o seu conceito que empreendedorismo está ligado a ser empresário ou ter um CNPJ ou qualquer, seja lá o que for, né? Aí imagina só, hoje nós vamos falar com um advogado de formação, um cara que tem uma trajetória riquíssima, uma trajetória linda. Não vou ler esse pergaminho, tá, Dani? Né? Porque, meu amigo, o pergaminho do nosso convidado de hoje é pesadíssimo. E o nosso desafio hoje de falar com ele é trazer um olhar de liderança, de um líder de uma classe, mas um olhar de transformação de mercado.
um olhar de como esse mercado, e quanto o mercado, de maneira genuína, se transformou e os profissionais deste mercado, desta classe, precisam se adaptar, precisam construir outras skills, né? Precisam desenvolver outras skills de liderança, de gestão, comercial, de marketing, de métricas, de desempenho, de conversão, né? Senhoras e senhores, nosso convidado de hoje, meu amigo, senhor Daniel Alves Costa. Seja bem-vindo, Lindão. Ô, meu amigo, obrigado. Em primeiro lugar, eu preciso esclarecer uma coisa muito importante, tá? Nós não temos a mesma idade, não. Eu sou muito mais novo do que você. Poxa, claro que não. Claro que não. Você se formou em 2007. Você entrou na faculdade em 2002, não? 2003. 2003. Eu entrei em 2003 também. A gente tem a mesma idade. Você tem quantos anos? Eu tenho 40. Ih, caramba, não vou falar minha idade, não. Eu tenho uns 41. 41. É, 41, então, é uma faixa etária, pô. Quando eu vejo uns caras novos assim que nem a gente, né, meu amigo? Mas Que lá eu tô- na flor da idade. Mas como né? você corre muito, eu tô melhor que você ainda, né? Que piadinha que correr envelhece. É piadinha de quem não corre, né, Ricardinho? Mas olha o resultado. Seja bem-vindo, lindão. Ô, O irmão, foguete é seu, meu querido. Que satisfação, que prestígio. obrigado. Assim, uma vinda aqui, uma visita que demorou, né? Pra gente poder ajustar a agenda. Mas, assim, eu gosto tanto de você, admiro tanto o seu trabalho também, a sua trajetória, que eu me sinto lisonjeado de estar aqui, sabia? Não é qualquer pessoa que vem pra cá, não. Daniel, vamos lá. Cara, como eu falei aí na introdução, acho que o grande desafio desse episódio é você, quanto líder de uma classe, né? Não falamos hoje que Daniel é presidente da OAB Sergipe, né? Você, quanto líder de uma classe e trazendo essa visão jovem, e eu não sei se você é o presidente mais jovem, não sei se, enfim, mas você trazendo essa visão jovem, essa visão contemporânea da classe, né? Queria que, na sua visão, assim, quantas transformações estão acontecendo dentro desse mercado, dentro da classe dos advogados no Brasil todo, no mundo todo, enfim, queria que você trouxesse a sua visão, assim. Acho que primeiro a gente precisa entender o momento que nós estamos vivendo na sociedade como um todo. Realmente, para quem é presidente de OAB, em regra, eu sou jovem. Eu tomei posse com 38 anos, hoje eu estou com 41. E tomarei minha posse formal na segunda-feira, né, inclusive. E isso não é o que é típico dentro da minha profissão, dentro da minha categoria, dentro da minha instituição. Eu não sou o presidente mais jovem do Brasil. Existe um presidente que hoje tem 38 anos numa recondução. Ou seja, tem 3 anos já que ele já tomou posse como presidente, que é o presidente do Maranhão, meu querido amigo Caio Saraiva. Mas eu vejo que, tanto no ramo empresarial, como na vida pública, na vida política, as coisas estão mudando muito. E eu sempre fui um defensor da juventude, né? Eu respeito, acho que o desempenho dentro do empreendedorismo, como você citou, dentro da advocacia, em qualquer profissão, tudo aquilo que você faz na sua vida não está atrelado à sua idade. Mas a gente precisa renovar, a gente precisa trazer novas ideias. E eu vejo que o meu trabalho na frente da ordem, ele veio para consolidar toda uma trajetória de uma vida, daquilo que eu acreditava, que é a força do trabalho. É uma expressão que eu uso muito, que é não andar sempre na sua zona de conforto. Por que que a gente precisa seguir sempre o óbvio se a gente pode arriscar? É claro que todo risco precisa ser calculado e você precisa analisar até onde você pode chegar nas decisões mais difíceis da tua vida. Mas, olhando pelo mundo político, por exemplo, nós temos vários exemplos de jovens que assumem cargos importantes e conseguem trazer novas ideias, conseguem pensar nas gerações do futuro, dar bons exemplos. E trazendo isso para a advocacia, a minha profissão está mudando muito. Eu comecei a estagiar em 2003, no meu primeiro ano de faculdade. E eu vivi uma era da advocacia que é muito diferente daquilo que a gente vive hoje. O meu primeiro estágio eu era estagiário de um escrivão de um cartório no fórum do interior do estado de Sergipe.
Então, quando o processo chegava lá, que a gente ia juntar uma manifestação, a gente pegava um carimbo e batia lá no processo, dizendo, olha, a esse processo está sendo juntado esse documento. E era uma ruma de papel, e aquilo mostrava que a justiça precisava evoluir. A advocacia do balcão, que pegava filas para poder buscar os seus processos, falar com os juízes, e isso tudo mudou. E nós temos um instrumento que foi muito significativo, que foi a pandemia, que fez com que a advocacia evoluísse o que demoraria talvez 10, 15 anos em apenas 1, 2 anos, que foi essa questão desse impacto tecnológico na dinâmica dos processos judiciais. Então hoje, quem ainda vive aquela era da advocacia, dos papéis, aquela advocacia romântica, não consegue se destacar no mercado. Então, o meu escritório evoluiu, alguns escritórios a gente vê que vem trazendo essa dinâmica e tudo está se transformando, né? Na verdade, a vida social se transforma e cada um na sua atuação, eu na advocacia, você no seu ramo de comunicação, e cada um vai descobrindo uma forma de se destacar na sociedade, deixar o seu legado, né? Então, essa transformação é muito significativa para a nossa classe, é muito significativa para a sociedade. Mas, assim, quem vive naquela zona de conforto não consegue evoluir de verdade, né? E aí aí que bacana, assim, a gente começar a entrar numa esfera de impacto de tecnologia, como a tecnologia otimiza processo, como a tecnologia otimiza resultado, com certeza, né? Velocidade, no caso desse tipo de mercado, assim. Obviamente que resultado e rentabilidade, por aí vai. Mas, Daniel, assim, o que eu queria... Eu vou fazer essa pergunta, porque eu tive uma reunião essa semana, grande amigo Diogo, e ele falou justamente isso. Aí e eu achei, depois eu fiquei refletindo, depois de bater um papo com ele, eu fiquei refletindo assim. Porque eu conversei com o Diogo falando sobre desempenho comercial do escritório dele. E aí, depois eu fiquei refletindo assim. Eu acho que essas duas palavrinhas, até um certo tempo atrás, eram meio que antagônicas, né? Não, eu sou advogado, eu não posso fazer isso, eu não posso ter uma visão de resultado, de desempenho, de performance do meu escritório, etc, etc. E existe uma máxima assim que, no final das contas, um escritório é uma empresa como qualquer outra, acredito eu, né? E aí é isso que eu queria que você discorresse. E eu acho que a classe demorou um pouco para entender que um advogado que está liderando um escritório, ele precisa ter um quê de gestor, um quê de líder, um quê de comercial, um quê de pensando em business, em performance e tal. Como é o olhar, o seu olhar? Que eu sei que tem muito, você tem uma veia, um pezinho nesse tipo de tema. Como é para você, tipo, acompanhar toda essa transformação e como é que esse mercado está funcionando hoje, nesse sentido? Olha, desempenho comercial. Isso é um paradigma que a advocacia vem quebrando nos últimos anos. Nossa profissão, ela sempre foi essencialmente formais. A gente carrega aspectos, atributos do passado que ainda fazem parte do nosso dia a dia. Até mesmo quando o advogado ele se torna advogado, ele precisa prestar um compromisso, tem que fazer um gesto. Hoje em dia, coloca a mão no coração e traz toda uma honraria que a lei exige. E falar de desempenho comercial no escritório de advocacia é entender... Fazer um xingamento. Não, antigamente era, mas hoje para quem quer evoluir na profissão, para quem quer se destacar no mercado, realmente é algo que já faz parte da realidade do nosso dia a dia. Eu vou trazer outras palavras aqui que são bem complicadas, que eram Ainda bem são meio complicadas. estranhas, assim, né? Por exemplo, prospecção, propaganda na advocacia, patrocínio, você patrocinar a sua propaganda na advocacia. Isso era praticamente um crime dentro da nossa profissão até pouco tempo, e hoje não. Hoje a gente entende que faz parte de uma evolução da sociedade e que isso traz aspectos também para a nossa profissão, que é essencialmente formal, mas que, como tudo que acontece
E no direito a gente fala muito da dialética jurídica, o quanto que o direito ele evolui de acordo com a sociedade. E a advocacia não pode ficar para trás. Então, os escritórios de advocacia falam sim de desempenho comercial. Dentro da lei, obviamente, nós temos um provimento do Conselho Federal que ensina a gente a fazer a propaganda, que ensina a gente a usar as redes sociais. E dentro da legalidade, hoje a gente consegue sim falar de desempenho comercial, de prospectar licitamente um cliente e de trazer todas as técnicas do empreendedorismo para dentro da nossa empresa. Sim, é uma empresa, tem CNPJ, regido pela Receita Federal, por que não vai ser uma empresa? Então, quando você contrata um funcionário, você diminui a sua margem de lucro, mas você pensa no potencial que você aumenta com aquele investimento, e assim vale para o setor de marketing, vale para o setor dos softwares jurídicos, que hoje são, assim, praticamente o coração dos escritórios, que influenciam diretamente naquilo que a gente chama de controladoria jurídica. É engraçado uma coisa que eu vou te falar, na advocacia, nós temos algo que está assim no coração aqui da advocacia de Sergipe, por ser um costume de muitos anos, que é uma simples agenda que a OAB entrega no final de cada ano. Eu, particularmente, eu nunca usei essa agenda. Desde que os celulares começaram a disponibilizar uma agenda virtual, o Google Agenda, por exemplo, eu não uso. Então, eu estou na OAB desde 2022. Eu nunca utilizei uma agenda, porque eu não vejo uma utilidade, eu particularmente não vejo, mas a advocacia, uma boa parte ainda ama anotar seus prazos ali, anotar seus compromissos. Mas note, existe a advocacia romântica e existe a advocacia do presente, pensando na advocacia do futuro, que tem a ver com a inteligência artificial, que tem a ver com o número de processos que você quer ter para o seu escritório, o perfil de cliente que você quer trazer para o seu escritório. Mas hoje, quem quer crescer não consegue administrar a sua empresa, o seu escritório, através de um papel e uma caneta. Porque note, existem várias funcionalidades de softwares jurídicos que trazem tudo num único clique em relação a relatórios que você emite para os seus clientes, o perfil do cliente que você está tratando, os processos que você tem para cumprir naquele dia, na próxima semana, que traz relatórios circunstanciais dizendo o que você precisa melhorar do seu desempenho como advogado, com as teses jurídicas e o risco que você tem ao recepcionar, por exemplo, uma determinada estratégia focada na prospecção de determinadas demandas. Eu sempre dou um exemplo, e eu falo muito isso quando eu estou conversando com a advocacia que está no início da carreira, para mostrar o quão importante é você apostar na tecnologia, na gestão do seu escritório. Há alguns anos, mais ou menos em 2016, surgiram uma série de demandas que tinham o objetivo de trazer uma recuperação de recursos pagos pelo Estado e pelas prefeituras aqui em Sergipe, né? Isso aconteceu no Brasil inteiro. E no meu escritório, nós tivemos mais de 2.000 processos que chegaram com esse objetivo. Obviamente, tinha alguns precedentes e a gente estudou aquilo e resolveu pegar as demandas. Alguns anos depois, a gente viu que aquele direito não deu certo e para o escritório foi um grande prejuízo, porque imagine, você mobilizar a sua estrutura para pegar de uma vez só 2.000 processos, você imagina que você vai ter um lucro que se cada processo trouxesse, sei lá, 5, 10 mil reais de honorários, seria um lucro muito bom para o nosso escritório. Mas a gente descobriu que tinha uma das turmas do STJ que já vinha puxando um precedente no sentido de ser contrário àquele direito. E há uma funcionalidade, uma expressão que se usa na advocacia que se chama jurimetria. Você estuda as tendências do Poder Judiciário para que te diga qual caminho você vai seguir numa estratégia como essa, por exemplo. Se a gente, naquela época, utilizasse dessa ferramenta no nosso escritório, a gente não teria pego aquelas 2.000 demandas. E eu teria evitado um grande prejuízo para o meu escritório. Eu estou dando um exemplo, mas são vários exemplos que você pode trazer. Mas, assim, focado não só no resultado, mas também na estratégia a longo prazo. Hoje, um sócio no escritório, ele trabalha, assim, eu sempre fui muito do trabalho, do esforço físico. É uma característica minha, trabalhar e me esforçar, me entregar. Mas, dentro do escritório de advocacia, o trabalho só não resolve. Porque você pode ser o melhor advogado, você pode ter as melhores teses, você pode ter uma vontade, assim, imensa de advogar, você pode ter uma predisposição imensa a conseguir resultados positivos. Mas se você não tiver cliente,
você não vai conseguir mostrar o seu trabalho. A advocacia, ela tem várias peculiaridades. E eu digo muito isso também. O advogado, ele não é só advogado quando ele está no escritório, quando ele está numa sala de audiência, quando ele está no fórum. Ele dormindo, ele é advogado, porque alguém pode acordar ele com um problema. Ele no futebol, ele é advogado, porque aquele relacionamento pode trazer uma oportunidade na mesa de um bar. Então, a postura, e aí, para mim, o empreendedorismo na advocacia, ele é muito mais do que a gestão do seu escritório, é a gestão da sua própria vida. Quanto marca, Porque, né? exatamente, muita gente tem um resultado assim fantástico na advocacia sem sequer ter um escritório. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo assim que me chamou muita atenção. Em 2023, nós fizemos uma conferência em que um palestrante ele atuava na área de direito previdenciário. Eu não milito muito na área de direito previdenciário. Eu tenho um sócio que trabalha na área de direito previdenciário, mas eu não milito muito. E eu assisti aquela palestra atentamente, e cada vez mais ele ia falando, eu ia achando interessante, mas eu vou resumir aqui o que ele disse. Ele falou, olha, eu não tenho escritório. Eu já me chamou a atenção, porque o cara tem muitos seguidores, mas muitos seguidores. Ele é super reconhecido no Brasil e um advogado famoso que consegue resultados relevantes para os seus clientes. Ele começa a sua palestra dizendo que ele não tem escritório. Ele falou que ele atende num café quando precisa, excepcionalmente, que ele atende num cowork quando precisa, excepcionalmente, mas que mais de 90% do que ele faz é virtual. E ele não é um advogado do estado dele, ele era baiano. Ele é um advogado do Brasil e atuava na área de direito previdenciário. E aí note, quando você fala de direito previdenciário, você pensa na lavoura, você pensa no campo, você pensa na pesca, você pensa em acidentes de trabalho que geram um desdobramento para o INSS. E aí ele vem e fala, e os meus clientes todos são da classe A. Aí você fala, peraí, esse cara está desconstruindo algo que toda advocacia previdenciária, principalmente para quem está começando, idealiza. Ou seja, ele não tem um local para atender, ele não tem uma extensão territorial, ele atua na área previdenciária, não tem custo. Uma margem absurda. Exatamente. E o custo no escritório de advocacia é muito alto. Ele não tem um perfil de cliente de direito previdenciário que todo mundo procura quando vai advogar, quando vai prospectar, e ele fatura muita grana. Então ele trouxe para a gente um modelo que talvez muita gente não tenha pensado o quanto que pode dar certo. Ele apostou nas redes sociais, ele apostou na tecnologia. Ele atende os clientes dele, que é o público A, à distância, por videoconferência. E hoje em dia, quem atua na Justiça Federal, atua de qualquer lugar do Brasil. Você tira a sua OAB suplementar em outro estado, paga um valor anual que é muito pequeno e você pode ganhar rios de dinheiro à distância. Ou seja, o escritório de advocacia, aquele prédio físico que aqui em Aracaju ainda tem essa mentalidade de você ter um prédio na rua com uma fachada bonita. Aí você vai em São Paulo, você quase não vê um escritório de advocacia na rua. Você vai no Rio de Janeiro, dificilmente você vê. É uma cultura completamente diferente. Mas cada estado tem as suas peculiaridades, é verdade. Mas o empreendedorismo na advocacia vai naquilo que você fala, no seu porte, na sua apresentação. E aí você precisa entender que se você quer prospectar um cliente na área de direito previdenciário, talvez o Instagram não seja o melhor local, talvez você vá para o Facebook, para as outras redes. Enfim, cada setor vai ter a sua especialidade, sua especificidade, para que você tenha sucesso na sua profissão. Mas o empreendedorismo começa desde a sua imagem, desde o seu, claro, tem que ter o conteúdo, obviamente o conteúdo Tem técnico que saber, né? na advocacia, ele é muito importante, mas é uma condição de existência na advocacia. Você pode ser o melhor prospectador do mundo. Se você não tiver um conteúdo, você vai começar ganhando dinheiro e vai parar. Mas se você aprimora os seus conhecimentos técnicos, você passa a existir na advocacia. E você permanece existindo. Mas tudo na nossa profissão começa com a oportunidade. E se você aproveita essa oportunidade, você aí sim, aí você vai, um cliente vai trazer outro, e você vai melhorando as suas técnicas para poder prospectar dentro da lei, obviamente. E se você cresce, você precisa de tecnologia, você precisa de gestão, você precisa de metas, você precisa de planejamento,
Você precisa entender que você tem que se mostrar como um modelo de profissional. E aí você vai usar os softwares jurídicos, você vai pegar... É porque na advocacia é tudo muito formalzinho, né? Aquela petição. E você vai ver que hoje em dia não é só aquilo que a faculdade ensina, que é o endereçamento da petição, o espaçamento, a distância, a diferença de um parágrafo para o outro, o recuo da citação de cada jurisprudência que você leva. E aí você vai ver que existem petições com verdadeiros assim, instrumentos, produções visuais que facilitam a compreensão do magistrado e influenciam diretamente no teu resultado. É impressionante isso, como influencia no seu resultado. Cara, você... Mano, tem uma cacetada de coisa aqui que você foi muito pra uma esfera assim de produto, de performance, de cuidado com, né, Ricardinho? De cuidado com o produto que está sendo entregue. Você foi para uma esfera de branding, você foi para uma esfera de construção de marca. Bruno, se você me permite, com todo respeito a toda a classe dos advogados, são coisas que a gente não imagina que o advogado entende disso. Exatamente. Exatamente. Mas eu, cara, vou ser muito sincero, assim. A percepção que eu tenho que isso tá mudando, isso tá evoluindo. Eu vejo esse tipo de profissional entendendo a necessidade de saber sobre esses temas, começar a entender sobre esses temas, mas na minha visão, eu acredito que ainda é um processo muito lento, né? E foi daí que surgiu a ideia da gente gravar esse episódio, né? Deixa eu te dar um exemplo. Meu escritório, ele foi fundado no começo de 2007. Eu recebi a OAB em fevereiro de 2007. A gente abriu o nosso CNPJ, salvo engano, foi no final de 2008. E a gente estava no nosso... Dizem que na advocacia você demora mais ou menos 5 anos para poder se consolidar na profissão. Não é você ser Se um estabilizar, advogado. começar Se a ter estabilizar, você uma ter receita recorrente, uma digamos receita assim. recorrente e um fluxo bom de clientes. Então, algo aconteceu em 2012 no meu escritório. Eu estava no nosso melhor momento. A gente tinha clientes recorrentes, a gente tinha o perfil de cliente que a gente estava idealizando, mas faltava alguma coisa técnica, focada no empreendedorismo. Então nós contratamos a peso de ouro uma consultoria, foi a nossa primeira consultoria lá no escritório, em 2012. Era praticamente uma imersão, era a cada 15 dias essa empresa vinha ao nosso escritório e passava 1 ou 2 dias lá dentro, entendendo todas as demandas, e no final ela trouxe um produto pra gente. Falei, olha, e assim, aí foi chocante o resultado. Porque veja, nós estávamos no nosso melhor momento. Sim. A gente, claro, quem está no melhor momento, o advogado compra um carro novo, financia um apartamento e começa a usar umas roupas melhores. É normal, esse é o fluxo da advocacia. Você acha que você está no caminho certo. E o diagnóstico que ela traz pra gente é dizendo, olha, tudo que vocês estão fazendo está errado. Sabe por quê? Porque quando as coisas acontecem da forma que vocês estão fazendo, você tem aquele gráfico que vai subindo e você vai se empolgando. Só que essa bolha estoura e você começa a descer. Por exemplo, as pessoas que hoje trabalham aqui com você, elas vão estar com você daqui a 5, 10 anos? Ou vai ficar tendo um fluxo de pessoas entrando e saindo, entrando e saindo? Como é que vai ficar a identidade do seu escritório? Você, que é um dos sócios, isso ela falando comigo, você vai continuar toda segunda, terça, quarta, quinta e sexta atendendo os seus clientes e correndo para poder fazer prazo, trabalhando até meia-noite. Em que momento você vai pensar de como melhorar a eficiência do serviço que você oferece para o seu cliente? Você vai continuar oferecendo apenas a solução no direito administrativo, que é a área que você atua, ou você vai mostrar para o seu cliente tomando um café, tomando um vinho, ou você vai trazer o seu cliente aqui para mostrar o conhecimento que você tem sobre determinada área e soluções diferentes para a empresa dele, enfim, ele trouxe para a gente uma nova dinâmica dentro do escritório e, principalmente, uma nova organização do escritório. Foi a primeira vez que nós fizemos um regimento, um manual de uso do escritório, um manual financeiro. Gestão total. Nós mudamos completamente a forma de distribuição dos honorários, a forma de contratação dos nossos advogados associados. Criamos um plano de carreira. Eu vou dar um exemplo a você aqui e posso até mencionar nomes porque são pessoas do meu coração e se orgulham quando eu falo isso. 3 pessoas que 2 deles eram
estagiários, um já era advogado nessa época, viraram sócios do escritório, só por causa da mudança desse modelo. E engraçado é que hoje, tantos anos depois, isso aconteceu em 2012, nós estamos em 2025, 13 anos depois, né? A gente vê o quanto que a gente teria realmente estagnado no nosso crescimento se a gente não tivesse modificado. E engraçado é que um dos pontos do diagnóstico que foi apresentado para a gente lá em 2012 era que os sócios do escritório precisavam participar mais de instituições, de associações. Eu lembro que na época tinha um sócio nosso que já participava da OAB, por exemplo, que era Morbeck, mas eu nunca fui ligado nessas coisas, nunca tinha despertado isso em mim. Mas, moral da história, ali nós tínhamos um software jurídico, que na época era o mais famoso. Ela disse pra gente que aquele não era mais adequado para o nosso escritório, que era um software muito complexo, que para essa fase de transição a gente precisaria partir para algo um pouco mais simples para entender a mudança, essa transformação dentro do escritório para se atingir um resultado melhor mais na frente. Eu lembro que naquela época a gente tinha aderido, ou logo depois a gente aderiu ao Simples da advocacia, que o percentual que é cobrado ele é muito atrelado ao seu faturamento dos últimos 12 meses. Uhum. E naquela época acho que era 5, alguma coisa por cento. E aí a cada ano a gente ia ficando angustiado porque essa taxa ia crescendo, crescendo, crescendo. Só que, poxa, quanto mais você investe em estrutura, quanto mais você aumenta o seu faturamento, você nem sempre, às vezes, potencializa o seu lucro. Mas a empresa que quer crescer, o escritório que quer crescer e quer se tornar uma referência, precisa olhar para frente. Não pode olhar apenas para o presente. Então, é muito comum os advogados receberem, sei lá, 50 mil de honorários. Poxa, tô rico. Não tá, porque acaba muito rápido. E a gente aprende isso na nossa vida. Quando a gente mais ganha, mais a gente gasta. Né? E eu aprendi que quanto mais a gente ganha, mais a gente precisa investir. Porque o que você vai usufruir mais na frente vai fazer toda a diferença. Então, eu sempre me coloco como um exemplo positivo para quem está iniciando a profissão, porque eu passei por todas essas etapas. Eu não sou daqui de Sergipe, eu não tenho nenhum apadrinhamento dentro da minha profissão. A minha mãe nasceu no sul da Bahia, meu pai nasceu no Recôncavo Baiano. Eu fui criado em Sergipe, mas eu não tenho bases aqui. A minha esposa é paulista. Então, na advocacia faz muita diferença isso. Quem tem um pai que é advogado, um avô... Minha mãe é advogada, mas minha mãe não criou uma sociedade aqui dentro. Então, eu tive muita dificuldade no começo. Mas eu nunca perdi a minha resiliência, eu nunca parei de acreditar que, investindo no conhecimento, mas entendendo todos os atributos da advocacia, eu poderia obter sucesso na minha profissão. Então, eu te falo, Daniel, você está satisfeito hoje? Não. Claro que eu não estou satisfeito. Eu quero chegar muito mais. Eu sei que eu tenho muito mais a produzir, principalmente nessa fase que eu estou à frente da presidência da instituição e que eu não consigo me dedicar integralmente ao meu escritório. Eu só vivo da advocacia. Eu não tenho outra fonte de renda. Ao longo desses quase 17 anos de profissão, que vão fazer na semana que vem, 17 anos, eu realmente passei em algum momento para ter algum investimento ou em outra área. Não deu certo porque não é a minha essência. A minha essência é a advocacia. Mas hoje eu tenho a possibilidade de levar isso para tanta gente. Isso me faz me sentir assim muito realizado. Eu vou te falar só o nome de um dos principais programas que a gente tem lá na OAB há 3 anos. Se chama Advocacia Empreende. O primeiro de 2025 vai ser agora semana que vem. Nós abrimos as inscrições essa semana. Em menos de um dia encerrar as inscrições. Porque a advocacia já está entendendo que o empreendedorismo é importante. E a gente mostra tanta coisa nesse programa. A gente mostra noções de marketing, a gente mostra noções de como cobrar, como elaborar a minuta do seu contrato de honorários, como você se projetar para o futuro, investir em tecnologia, investir em pessoas também, porque é muito importante, investir em marketing. As pessoas acham que, às vezes, pagar 500, 1.000, 1.500, 2.000 reais em marketing é uma despesa que traz retorno porque nós somos advogados. Sabe o que a gente entende? Em regra. Em regra, a gente entende de fazer petição e argumentar. Então, a gente precisa aceitar os outros setores dentro do nosso escritório para que a gente possa evoluir. Daniel, bicho, você falando assim,
E é massa que vai chegar na metade do episódio, né, Ricardinho? A galera vai soltando, né? O Daniel já botou a mão em cima da mesa, já começou a falar, não sei o quê. Esse é o Daniel que eu queria trazer pra cá. Velho, você tava aí falando, e me surgiu uma reflexão assim. Você é um advogado jovem, um presidente da ordem jovem. Bicho, você quanto presidente da ordem, e você tem essa visão, né, moderna da profissão, essa visão empreendedora da profissão tal. Como é você tentar equilibrar, né? Poxa, tem aquela classe de advogados mais clássicos, né, que você falou aí, mais romântico. Tem os jovens advogados, que é sua grande conexão, né? Os jovens advogados que estão que perceberam já que isso é essencial, né? Uma coisa importante, na minha opinião, é essencial, senão o cara vai ficar fora do mercado. Mas como é você, quanto líder, né, dessa classe, você trazer essa consciência, trazer esse nível de consciência, tentar equilibrar, tentar mostrar a importância de todos esses temas que a gente está debatendo aqui. Como é para você, assim, velho, esse desafio? É um desafio. É um desafio porque na minha vida eu tenho um histórico de ajudar muito as pessoas, né? Eu nunca tive, juro, nunca tive vontade de ser presidente da OAB. Até 2021, quando algumas circunstâncias me fizeram disputar uma eleição. Mas se eu pegar aqui uma série de acontecimentos no passado, vão mostrar que eu sempre ajudei as pessoas, na profissão ou na minha família. Eu lembro que algumas pessoas me descrevem como um perfil conciliador, né, de articulação, de bastidor. Eu sempre levei muito isso para minha vida, porque algumas coisas aconteceram de forma muito prematura. Por exemplo, meu pai trabalhava na Petrobras. Sim. Ele trabalhava embarcado, então ele trabalhava 7, folgava 7, trabalhava 7, folgava 14. E apesar de eu ser o filho mais novo, era eu que resolvia tudo lá em casa. Questão de banco, de administração, das contas, dos problemas. Eu sempre tive uma conexão muito grande com minha mãe também. Então, esse perfil já existia há muito tempo. Chegar na OAB agora e ter uma responsabilidade tão grande de lidar com pessoas e administrar pessoas não é algo fácil. Pessoas que são diferentes, têm ego, têm vaidade, tem gente que tem pretensão de crescer na vida, tem gente que quer realmente seguir algum propósito, mas não é fácil. Não é fácil. Você fala que eu tenho uma conexão muito grande com a jovem advocacia, mas não é só isso. Eu sempre pensei nessa conexão com a jovem advocacia, porque quem começa não tem as mesmas oportunidades. E a gente parte de um pressuposto de quem tem 10, 15, 20 anos de profissão, já tem uma bagagem acumulada, oportunidades que surgiram ao longo dos ciclos da vida. Perfeito. E uma estabilidade que seria natural. E aí a gente descobre que não é exatamente isso. Que essas pessoas também precisam de um olhar diferenciado da instituição. E aí a gente começa obviamente com eventos para poder aproximar, e aí a gente entra com cursos de informática, dos sistemas que administram a justiça, de repente a gente abre uma turma sobre empreendedorismo, mas algo um pouco mais leve. E aí você percebe que o programa de reinserção da advocacia sênior no mercado, ele também é algo muito necessário. Essa ponderação entre os jovens e quem tem um pouco mais de experiência, ela é uma equação que não é fácil na nossa vida. Mas você perguntou assim, Daniel, como você se sente? E eu te digo, eu me descobri na ordem. Eu me descobri como um ser humano muito melhor do que eu achava que eu era. Eu amadureci bastante, porque eu passei por situações que não foram fáceis. E que talvez muita gente olhasse e aquele menino jovem não tem capacidade, é muito novo, não vai suportar. Só que, cara, o amadurecimento das pessoas não está atrelado só à idade, né? Tem muita gente que amadurece em menos de ano por conta de algumas coisas que acontecem na vida. E eu me sinto preparado para o que eu estou fazendo. E me sinto realizado. Eu vibro quando eu vejo a advocacia olhar para mim e falar, poxa, esse cara me ajudou com alguma coisa.
Eu vou te passar um número aqui que é muito importante. Primeiro eu vou contar um fato. Em 2021, quando eu iniciei a trajetória política, ainda pedindo voto para ser o presidente, ainda naquela época que eu recebi a primeira pesquisa eleitoral e que me colocava com 3% das intenções do voto, enquanto o meu adversário beirava quase os 50%. Eu ouvia muito algumas coisas do tipo que eu não preciso da OAB para nada. A OAB é a famosa agenda e um boleto de pagamento. E aquilo me tocava e me deixava intrigado, porque eu nunca tinha precisado da OAB para nada. Nem da agenda, porque eu não usava a agenda. O boleto eu não pegava, porque eu pagava eletronicamente pelos aplicativos dos bancos. E eu ficava, poxa, isso é realmente... O boleto da anuidade. O boleto da anuidade. Isso realmente é uma coisa muito ruim. Eu não preciso da OAB para nada. E o meu maior desafio foi, cara, eu vou terminar, eu vou ganhar essa eleição, eu vou assumir como presidente e eu vou terminar o triênio com as pessoas me parabenizando porque elas, não porque elas precisaram da OAB, mas porque elas usaram a OAB de alguma forma. E assim, minha cabeça é muito voltada para isso, né? É voltada para o empreendedorismo também, dentro desse aspecto político. Eu lembro que o primeiro programa, assim, foram várias coisas que a gente foi colocando em prática logo no começo da gestão, coisas como redução de anuidade, o aumento dos custos, mas o primeiro programa concreto que eu inaugurei, sabe o que foi? Um serviço de manobrista no shopping. Por quê? Isso não estava nas propostas de campanha. Durante o começo da gestão, num dia chuvoso, que em janeiro sempre chove, né? Chuvas de verão, eu fui ao Fórum Gomecino Bessa com o motorista, né? Ou seja, um privilegiado chegar com o motorista na parte coberta do fórum, e eu vi uma advogada correndo de salto alto na chuva com a bolsa na cabeça. Eu falei, gente, a gente precisa tomar alguma atitude. Isso não pode ficar assim. E aí a gente inaugurou um serviço de manobrista no shopping. Foi tanta crítica. Como é que a OAB vai investir 2 funcionários por mês? Isso é um custo. Essa pessoa é inexperiente, não sabe o que está fazendo. Pronto. E aí, em poucos meses, a gente tinha 1.500 utilizações. Meu Deus do céu. 1.500 utilizações do serviço de manobrista. Vou mais além. Isso é uma aula de experiência de usuário. E aí onde eu entro nos números, né? Eu sou muito fissurado por números. E onde entra nessa questão do empreendedorismo. Eu anotei aqui, indicadores. O que é que a maioria da advocacia não tem? E isso eu extraí da pandemia, obviamente, né? Não tem computador, não tem um local para sentar e atender os seus clientes. E que muitos me falavam é que, assim, cada fórum tem uma sala da advocacia. É que atendia os seus clientes nas salas da advocacia e nos cafés do shopping, das lojas, enfim. E isso me doía muito no coração. E aí eu coloquei um projeto em prática. Já no primeiro ano da gestão, eu inaugurei o primeiro, que foi o primeiro cowork da OAB, da história da OAB Sergipe. Primeiro cowork da história da OAB Sergipe, pertinho lá da OAB. Eu vou te falar números agora. Agora, depois de 3 anos, tá? Nós temos mais de 2.000 advogados cadastrados no cowork. Veja, hoje nós temos ativos de advogados sergipanos, 13.000 advogados. Certo. Nós temos 2.000 advogados cadastrados só no cowork de Aracaju, com mais de 30.000 utilizações. 30.000 utilizações. Custo, não sei o quê, que louco. Meu amigo, se eu pudesse pegar toda a anuidade da advocacia e aplicar para que todos os advogados tivessem algum benefício de alguma forma, eu faria. Principalmente quem mais precisa. E aí essa história do cowork, a gente segue com os cursos, né? Nós levamos no primeiro ano da gestão 5.500 advogados aos nossos cursos. E são cursos práticos, cursos sobre empreendedorismo, cursos sobre marketing. Eu trouxe palestrante que vem com ideias disruptivas sobre esses dogmas da história da ordem em relação à propaganda, à prospecção. Trouxe gente mais formal também. Mas 5.500 advogados passaram pelos nossos cursos. Sabe quantos passaram no segundo ano? Quase 9.000. E nós repetimos a dose no terceiro ano. Ou seja, depois de 3 anos, eu posso dizer, dificilmente eu encontro um advogado que vira para mim e fala, eu não preciso do OAB para nada. Sensacional. Meu objetivo, juro a você, olha, eu tinha vários objetivos como um presidente dentro da instituição para fazer pela advocacia, né? Objetivo de melhorar a estrutura, objetivo de sei lá, tanta coisa.
de levar o esporte, interação, mas, assim, dentro do meu coração, o que eu mais queria era fazer com que a advocacia veja que essa instituição lhe serve. Aí, eu apliquei dentro da ordem, vou te falar aqui, tá? Só para você entender onde eu vou chegar. Dentro da ordem, você vai gostar do final. Dentro da ordem, eu contratei um serviço, que foi o programa da OAB 100% digital. Eu contratei lembra que eu contratei lá para o meu escritório? Sim. Contratei uma consultoria para a OAB Sergipe. Eu coloquei dentro da coordenação nacional de marketing um membro da nossa instituição, um conselheiro federal. Eu criei várias comissões setorizadas com objetivos específicos. Ou seja, o que foi que eu fiz na gestão da OAB? Eu usei técnicas de quê? Empreendedorismo total. Gestão, liderança, performance, experiência do usuário. Ficou claro, Ricardinho? Nesse episódio que Daniel trouxe. Primeiro dia de gestão. Eu cheguei lá, eu não conhecia, obviamente, né? A OAB tinha mais de 60 funcionários. Eu nunca entrei na OAB. Cara, eu vou te falar uma coisa. Quando eu recebi minha carteira de advogado, foi na CAASE, a Caixa de Assistência. Sim. Uma vez eu fui na OAB para tomar vacina e não foi no prédio histórico, foi no anexo, que é o plenário. Outra vez eu fui na OAB fazer uma sustentação oral num processo administrativo que foi no plenário, no prédio anexo. E as outras 2 vezes que eu tinha ido até então, porque todas as outras eu tinha faltado, foi para votar e o meu voto, a minha urna era também no anexo. Ou seja, eu nunca tinha entrado lá naquele prédio. E chegar lá como presidente era algo muito significativo para mim. E aí eu olhava os funcionários, assim, todos são muito bons, muito solícitos. E eles queriam me servir. Daniel, você está precisando de alguma coisa? O que é que você quer? E assim, eu fiquei tão incomodado com aquilo que eu falei, olha, meu primeiro ato aqui vai ser reunir todo mundo. Aí reuni todo mundo, e foi uma reunião rápida, assim, talvez de 5 minutos. O que foi que eu falei para eles? Me esqueçam. Vocês estão aqui para servir a advocacia. Isso aqui não é uma entidade pública, nós somos uma empresa e todos os advogados são seus clientes. Então, a partir de hoje, é sorriso no rosto. E se eu entrar como advogado, você vai perguntar o que o advogado quer. Me esqueça. Eu aqui sou só mais um do lado de vocês, servindo a advocacia. E ali tudo começou. Eu tratei a gestão com empreendedorismo. No primeiro dia. No primeiro dia de gestão. E hoje, assim, os funcionários entenderam a minha forma de trabalhar, a gente aplicou metas, a gente melhorou. Veja como o investimento traz resultado. A gente melhorou toda a dinâmica lá em relação ao plano de carreira. Tinha uma defasagem salarial de muitos anos que não era observada. E hoje a gente trabalha com sintonia, a gente tem um total controle, uma dinâmica, a essência da OAB como uma entidade que presta serviços para uma classe e para a sociedade está totalmente diferente daquilo. Então, assim, a resposta é essa. Eu me sinto realizado e como eu cheguei até lá, levando técnicas de empreendedorismo dentro de uma gestão política da minha instituição. Que foda. Muito bom, velho. Daniel, cara, você falou aí no começo do episódio, estamos chegando no finalzinho aí, você falou sobre... Prorroga aí, calma. Você falou sobre zona de conforto. Velho, o que é que deu na cabeça de um caba de 38 anos de idade? 38 anos. Eu não sei se você fez a campanha com 37 ou foi com 38 já. O que é que deu na cabeça de um caba de 38 anos de idade de se enveredar em campanha para presidente da OAB, começando uma campanha com 3% de voto, de intenção de voto, né? Por quê, meu amigo? Sair da sua zona de conforto, sair da gestão do escritório, sair do seu dia a dia. Por quê, velho? O que é que pulsou aí na sua veia, meu irmão? Cara, assim, eu te confesso que foi uma coisa muito instintiva, sabe? Eu nunca tive essa vontade de disputar. Eu me recordo que em 2018 eu tinha um sócio que disputou a eleição da ordem como um candidato à presidência da Caixa de Assistência dos Advogados, a Adalício, né? Adalício Morbeck. E por alguma circunstância me colocaram como candidato ao conselho, né? Eu trabalho com assessorias a prefeituras e eu tinha algumas prefeituras que eu poderia ajudar, né? Pelos advogados que eu conhecia.
E eu, tá tudo bem, eu não faço questão não perca tempo com isso, eu vou ajudar, conte comigo, mas eu participei. E aí, em 2018, eu fiz um evento em Propriar. Foi assim, meu primeiro ato político da vida, né, assim. E, político não, porque eu trabalho com política desde 2007, mas um ato político dentro da ordem. E lá, o candidato à presidência, que já foi presidente 2 vezes da instituição, ele me viu pela primeira vez pegar um microfone e falar alguma coisa, né? Então, ali chamou a atenção dele. Um segundo evento, que foi em Itabaianinha, mais uma vez eu pego o microfone, eu discurso. Pô, filho da pé bola. E nesse dia eu voltei de carona com ele. Sim. E aí ele fala, Daniel, vou te falar uma coisa. Você leva jeito pra coisa, viu? Olha, um dia você pode ser presidente da OAB. Eu dei uma gargalhada. Eu falei, você tá maluco? Quero isso não, rapaz. Tô lá no meu escritório, tá dando tudo certo. A gente vem crescendo pra caramba. Tô muito satisfeito com a minha profissão, mas eu te apoio, enfim. Aí quando chegou em janeiro de 2021, esse cara me liga. Eu tava no recesso, era 5 ou 6 de janeiro, caminhando na praia com minha esposa. Ele me liga e fala, Daniel, esse ano tem eleição. Aí eu falo, cara, conte comigo, viu? Ele, não, eu quero que você participe do processo, venha, se aproxime. Eu falei, não, rapaz, não quero não. Quem você indicar como candidato pode contar com o meu voto. Ele, não, eu quero... Pronto, enfim, morreu esse assunto. E quando chega em julho, começam as movimentações. Ele me liga de novo, Daniel, acompanha o processo, hoje a gente ainda não tem um candidato consolidado. Eu falei, velho, eu já te disse, conte comigo. E aí eu comecei a ver quem eram os pré-candidatos. E assim, eu não me sentia me representado por ninguém. Também não me sentia representado pelo presidente atual, embora um cara que eu goste muito, tudo, tem um vínculo familiar até, são nossos amigos em comum, até assim, você sabe disso. Mas não era o que eu esperava da instituição. Aí eu chamo ele para um café e falo, velho, olha, se forem esses candidatos aí do grupo, eu prefiro ser candidato. Só que eu falei isso assim, juro, pelas minhas filhas, que eu falei em tom de brincadeira. E os olhos dele brilharam na hora. Ele falou, rapaz... Era isso que eu queria. Era isso que eu queria. E a partir dali tudo começou. Eu não... Confesso que não havia um plano, não havia um planejamento, não tinha nada na cabeça. Eu só falei assim, eu sou muito, mas muito esforçado. Quando eu perco um processo é porque tem que perder mesmo, porque eu sou aquele advogado chato, que vai até o final. E aí eu falei, bom, o que é que eu vou fazer? Eu vou perder 6 meses, alguns meses da vida, né? Porque a eleição é em novembro, 5 meses da vida, mas vou crescer como pessoa e vou deixar levar a minha mensagem, pelo menos para quem quiser ouvir. Conversei com minha esposa, ela me deu um ok, conversei com os meus pais, me deram um ok, eu falei, bom, vou me jogar nisso e me joguei. Então, assim, o sentimento era de tentar ajudar, de tentar levar as minhas ideias. Eu sempre tive muita coisa aqui dentro da cabeça, sempre fui muito crítico, por exemplo, ao nosso sistema político partidário brasileiro, sempre fui muito crítico à forma com que aqueles ministros do STF chegam lá, como as coisas acontecem no Brasil. Eu sempre fui muito crítico. E a OAB seria uma forma de eu deixar algo para a história, deixar um legado, de cumprir um propósito que talvez eu nunca tenha enxergado, mas que naquele momento despertou e eu, como eu faço em tudo na minha vida, eu comprei a briga. E no dia que disseram para mim que eu tinha 3%, eu estava com o grupo reunido, né, as principais lideranças do grupo, e a turma falou assim, um botava a mão na cabeça, o outro falou, rapaz, a gente está perdido. Sabe qual foi a minha reação? A gente vai ganhar a eleição. Aí todo mundo falou assim, Daniel, como assim? 3%? Eu falei, gente, eu tinha 0, agora eu tenho 3%. A gente vai ganhar a eleição. E aí foi esse espírito até o final e acabou dando certo. E fora tudo isso, tem um lado espiritual que talvez em outro programa ou em uma outra conversa eu te conte e você vai ficar como eu fiquei várias vezes na minha vida, com os cabelos tudo arrepiado e sem acreditar. Que massa, velho. Não, né? No tom de brincadeira que ele falou, então me bota aí pra ser presidente. Aí o cara dizia, gostei. E na hora eu falei, pô. Era brincadeira, velho. Sabe o que ele falou? Eu falei, olha, você tem certeza? Aí eu falei, tenho, claro. Ele, peraí, vou te falar várias coisas, viu? Você vai brigar com sua esposa. Ixi. Dados apontam que a maioria dos presidentes seccionais se separam durante a gestão. Você vai parar de ganhar dinheiro no seu escritório. Vai ter dor de cabeça todos os dias. Vai administrar ego, vaidade, brigas, disputas políticas. Você vai ser oprimido pela advocacia. Você vai ser criticado. Você vai ter que acordar todos os dias, 5 horas da manhã, com a imprensa te ligando. Você só vai ter problema por 3 anos. É isso mesmo que você quer? Aí eu quero. Eu tô pronto.
Eu nunca fui negar desafio nenhum. E aí ele falou, então tá. Então, vamos articular com o grupo para você ser nosso candidato. Ô, velho, queria fechar aí com 2 perguntas. Vamos lá. Primeira. Maneira isso. Hã? Maneira Não, agora Não, com 3 perguntas. Tem um tempo aí, né, Ricardinho? Fechar isso aí. Cara, ao longo dessa jornada, não da jornada quanto presidente e tal, mas da jornada quanto Daniel, o pai, o filho, o marido, o amigo, o advogado, o empreendedor e o presidente da ordem. Queria que você respondesse essas 3 perguntas. A primeira delas é: qual foi o momento mais desafiador dessa jornada? Da sua jornada até aqui? De vida ou... Do que você quiser, não existe separação entre vida pessoal e profissional. É tudo vida. Então, eu acho que nós passamos por alguns momentos muito difíceis no ano passado. Acho que todo mundo acompanhou o que aconteceu na UAB. Talvez muita gente elenca como a gente enfrentou a maior crise institucional da história da UAB. Muita gente fala isso, né? Não vivi os 90 anos da ordem para poder saber, mas para mim foi um momento muito difícil porque eu sempre tive um coração muito bom. Eu sempre procurei ser um bom pai, sempre procurei ser um bom amigo e quem convive comigo sabe disso. O quanto que meu coração é bom, o quanto que eu procuro ser uma pessoa bondosa e dar bons exemplos, né? E no ano passado, assim, eu vinha construindo uma história muito bonita à frente da instituição e um fato que não tem absolutamente nada a ver comigo aconteceu e trouxe momentos de muita angústia para mim, não por causa do fato em si, porque eu sei que não tem absolutamente nada a ver com isso, mas por tudo que vinha no entorno dessa circunstância, né? Não só por ver amigos envolvidos em problemas, mas por ver tanta gente ali ao meu redor, angustiado e apreensivo com aquilo. Foram momentos muito difíceis que eu passei em casa também. A minha esposa foi agredida, a minha mãe chegou a ser agredida também, com expressões de hostilidade, enfim. Eu nunca passei por isso, né? Talvez eu não imaginava que eu estaria pronto para passar também. Que maturidade, bicho. Peraí, repita isso aí. Eu vou te contar uma coisa aqui que é muito forte. Que assim, força, meu irmão. Num dos dias mais difíceis, eu cheguei em casa, era algo em torno de 2 horas da manhã. A minha esposa estava lá, na mesa, sentada, com uma taça de vinho, me esperando. Ela se levantou e ela me abraçou e falou assim: olha, volte para casa. Você não merece isso. Nós não merecemos isso. As suas filhas não merecem isso. Seus pais não merecem isso. Você não fez nada para merecer isso. Aí eu virei para ela e falei: olha, eu tenho aqui a mais absoluta tranquilidade de que nós nunca saímos do caminho correto. Então eu não vou desistir, eu não posso desistir. Não posso desistir, inclusive, por vocês, por tudo aquilo que a gente está construindo e pelas pessoas que acreditam na gente. A gente vai em frente, a gente vai superar esse momento e vai dar tudo certo. Então, ali com muita resiliência, essa palavra, ela define muita coisa na minha vida e assim, acabou que o tempo se encarregou de deixar as coisas acontecerem e a gente conseguiu superar com tamanha dificuldade. Eu lembro que a gente se encontrou em algum lugar, velho, alguma festa de algum amigo nosso, algum aniversário, alguma coisa, e eu te dei um abraço assim, falei: meu amigo, você é forte, viu? Você é casca grossa. Eu lembro claramente, assim, foi aniversário de algum amigo nosso. E foi por isso que eu comecei o episódio falando sobre isso, sobre essa admiração que eu tenho de você, assim, eu gosto de caba casca grossa, assim. E eu achei tão genuíno assim, velho, de você dizer, eu não sabia que eu tava pronto, né? E eu quero fazer o contraponto. Qual foi aquele momento nessa trajetória que você olhou assim, que é um momento positivo, que vale a pena, sabe, que você sente seu corpo quente, seu coração pulsando, sua pele arrepiada? Qual foi? Você lembra? Tem um dia que você lembre claramente assim? Eu vou te dizer, eu não vou mencionar nomes para não expor. A gente faz entrega de carteiras.
E eu sou muito, muito emotivo e eu não sou aquela pessoa que abraça afastado, sabe? Não sou aquela pessoa que dá aquele beijo de lado que o beijo vai pro ar. Eu beijo mesmo no rosto e abraço, porque eu gosto muito do abraço. Essa troca de energia, pra mim, ela é muito importante. Às vezes é uma energia negativa, mas a maioria das vezes é uma energia positiva. A gente acaba Sim. ajudando as pessoas. Até mesmo quando a energia é negativa, a gente consegue equilibrar muito esse sentimento. E nas entregas de carteira, eu sempre falo algo ali para o advogado, algo que vem em mente, seja feliz, conte comigo, seja bem-vindo à advocacia, vai dar tudo certo. Olha, eu olho muito para as mães, para os pais, porque eu lembro muito da minha trajetória e do quanto que eu sofri para conseguir vencer na vida até então, né? Eu não falo que eu venci na vida toda, porque tem muita coisa pela frente ainda. E uma das entregas eu falei algo que não foi oportuno, né? Uma advogada veio receber a carteira com as mães, ela estava muito emocionada, eu abracei ela e falei, calma, vai dar certo, você vai ganhar muito dinheiro. E ela virou para mim e falou assim, doutor, eu estou muito doente, eu não preciso de dinheiro, eu só preciso de saúde. E aquilo me marcou, sabe? Eu fiquei muito emocionado na hora, algumas lágrimas desceram naquele momento, eu me arrependi muito de não ter a sensibilidade de entender de forma espontânea o que aquela advogada ali, coisa de fração de segundo, 30 segundinhos ali que a gente faz a entrega, e eu decorei o nome dela, e nos dias seguintes eu mantive contato com ela e falei, o que é que você precisa? Aí ela me contou toda a história dela, e ela precisava viajar para São Paulo, ela não tinha dinheiro, a família não tinha condição 100% de arcar com o custo do tratamento, e a gente começou uma campanha no WhatsApp, eu botei no Instagram, botei no meu, botei no Stories da OAB, e a gente conseguiu arrecadar dinheiro. Eu não me recordo quanto, mas só vou te dizer uma coisa, a gente conseguiu pagar a passagem, conseguiu pagar a hospedagem daquela colega advogada, e eu passei a me comunicar muito com ela, dia após dia, depois semana a semana, e aí de repente acabou que o tempo não fez com que a gente mantivesse esse contato constante. Cara, cerca de 1 ano e meio depois, isso aí foi no final de 2023, eu não consigo lembrar a data. Vai uma advogada lá falar comigo. E eu atendo todo mundo. Eu só não atendo se eu não puder mesmo, se eu estiver saindo, se eu tiver algum compromisso formal. A advogada entra e fala, olha, doutor, eu vim aqui agradecer. Aí eu, agradecer por quê? Não, você ajudou a salvar a minha vida, mas eu não lembrava da fisionomia dela. Ela falou, eu sou fulana, aquela que te encontrou na entrega de carteira, e ela me contou tudo como aconteceu. Mas eu chorei, meu amigo. Mas sabe aquele sentimento de assim... eu só pensava nisso, porque a gente passa por tantas coisas difíceis, tanto estresse, tanto desgaste na presença da ordem. E tudo na vida, né, velho? Não, mas tanta gente que não tem pensamentos bons enfim, aí você olha para aquilo e fala, poxa, vale a pena. Esse sentimento é muito bom. É o mesmo sentimento de quando algumas vezes na advocacia eu fiz pro bono e consegui uma cirurgia. Uma vez uma criança tinha um problema aqui na coluna e ela não andava, ela tinha um osso que estava quase exposto, assim, esticado, e ela chegou no escritório querendo contratar alguém, pedindo ajuda. Eu falei, não, poxa, eu vou cuidar de você. Apenas assim nessa procuração. E aí você consegue eliminar, comunica a família, e a família só te liga quando dá certo. E liga para agradecer, sabe? Esse momento é aquele momento que você poxa, o que a gente faz na vida, o bem que a gente traz para as pessoas vale a pena. Esse sentimento é muito especial. Episódio do cacete, velho. Daniel, meu amigo, que aula, viu? Nada, meu amigo, é a vida. É a vida. É a vida que ensina. Que aula. Quando a gente falou de chamar Daniel pra bater esse papo, disse, velho, mas eu quero mostrar o Daniel, meu brother, velho, que eu conheço, velho. Né? Oh, que massa, velho. Meu irmão, pra gente fechar, pergunta que eu faço pra todo mundo que senta nessa cadeira aqui no Foguetão. Apesar de você já ter dito, eu queria registrar essa audiovisual biografia para que suas filhas também assistam, para que sua digníssima também assista, para que seus pais também assistam. Isso é bastante, está registrado, está documentado agora, meu irmão. Velho, queria que você dissesse quem é Daniel
sem dizer o que ele faz. Daniel é pura emoção, pura paixão. Eu sou de Júlio, né? Eu sou de Câncer, então eu me envolvo muito com as pessoas e sou aquele cara que sempre vai estar à disposição para poder se doar, para poder ajudar, para poder acreditar em grandes projetos e fazer com que tudo dê certo. Eu sou muito otimista, sabe? Eu sou muito otimista, muito mesmo. E é isso que eu sigo para minha vida. Com comentário, Ricardinho? Não, quando realmente apareceu lá na nossa agenda, Daniel. Eu fugi o seu sobrenome, Daniel. Costa. Daniel Costa. Eu falei, Daniel, esses dois N's aqui eu já vi, um Daniel. Aí eu falei, puta, mas é o cara da OAB. Aí depois eu confirmei, falei, puta, mas que... O pensamento, eu falei, o que Bruno vai conversar com o presidente da OAB, velho? Quer falar de processo? Tá respondido. Respondido agora. Quebrei a cara, pelo visto. Cara, Daniel, meu irmão, só agradecer demais seu tempo, sua disponibilidade. Porra, sabe são episódios assim que me dá o meu friozinho meu friozinho não, meu calor no peito, calor no coração, um arrepio na pele, sem demagogia nenhuma, velho. Que massa trazer esse grande propósito assim do nosso trabalho, né, Ricardinho, do Foguete, que é justamente essa construção de repertório para quem nos ouve e para quem nos assiste, essa construção e, na verdade, desconstrução, né, de muitas crenças. Espero que com esse episódio a gente tenha feito muita gente quebrar a cara. Opa. Né, no sentido que o presidente da OAB, advogado, vai falar num podcast de empreendedorismo. Senhoras e senhores, está respondido. Para você que acompanhou essa 1 hora e pouquinho aí do episódio do Foguetão, está respondido. Velho, obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pela sua amizade, pela sua sinceridade, pela sua transparência, pela sua confiança, pelo papo de hoje, pelo conteúdo magnífico que a gente tá deixando aqui para quem assiste, quem acompanha o Foguetão. Só agradecer demais, assim, brigadaço. Eu que agradeço, meu amigo. Foi diferente, né? Eu tô acostumado a falar de coisas assim muito formais e assuntos políticos, institucionais, mas assim foi muito bacana. Eu confesso que eu nunca falei de algumas coisas que foram ditas aqui hoje. Mas enfim, eu tô me sentindo muito bem. Obrigado de verdade pelo convite. Parabéns pelo seu trabalho. Já falei isso várias vezes para você e posso falar aqui agora também assim, na frente das câmeras, né? Eu sou um grande fã seu e tenho certeza que a gente tem muitas histórias. Obrigado. Valeu, turma. Ricardinho Sal, meu amigo de fé, meu irmão camaradíssimo. 90 anos, né? 90 anos vezes meses, vezes semanas, vezes dias, vezes 90 vezes segundos. Dá quantos segundos vezes 90? Né? Uma hora tem quantos segundos? É essa quantidade de estrelinha que esse episódio merece, né? Pronto. Isso 90 anos de uma instituição, 90 vezes a quantidade de segundos que tem no dia, né? Pode calcular aí, turma. Bota aí a Via Láctea logo. Meu irmão. Que episódio bacaníssimo. Mais um episódio mágico, incrível. Sou Bruno Oliveira, esse é o Foguete Sem Ré. Toda terça-feira, às 5h30 da tarde, estamos lançando um novo episódio. Falando sobre empreendedorismo, gestão, liderança, experiência de usuário, vendas, histórias inspiradoras. E registrando aqui no Foguete Sem Ré a história e o modelo mental, né, Ricardinho? De muita gente bacana daqui de Sergipe, daqui do Brasil. Valeu, turma. Obrigado. Fui.